Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR Campus Curitiba, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório rede Wi-Fi I3E 802.11. Então aqui a gente vai ter uma matriz com duas redes wireless, uma aqui que vai ser no padrão A, que seria o 5 GB, e a outra que vai utilizar aqui o padrão BGN, que é o 2.4 GB. Aqui a gente vai ter um link ponto a ponto entre a matriz e a filial. Eu vou utilizar o endereço 200.150. Você deverá utilizar o seu lá da tabela, conforme aqui o exercício 1. E os demais endereços, por serem IPs privativos, podem ser mantidos. Então a gente vai ter aqui o 92.168.1, o 92.168.2. E aqui na filial todo mundo vai estar na rede 192.168.0. Aqui a gente vai ter três redes wireless, elas vão estar no mesmo domínio de IP, mas elas vão ser construídas de forma diferente para a gente analisar o que seria o modo roteador numa rede Wi-Fi, o modo repetidor, o modo bridge wireless. Então a gente vai fazer de vários jeitos. Aqui a senha das redes WLAN, você deverá utilizar aí o seu nome, seguido aqui dos caracteres 1A, 2B, então por exemplo o meu vai ser Gustavo 1A2B. E aqui daí a gente vai começar então a montagem na matriz. Vai ter a rede wireless 1A e a rede wireless 1B, e depois eu vou fazer lá a filial. Então aqui no Packet Tracer a gente vai começar aqui na matriz com 2811. Esse 2811 aqui eu vou ter que instalar um módulo nele Wi-Fi, que ele só tem a interface cabeada. Então aqui na aba da interface física eu vou desligar ele. Aqui vocês vão ver que vai ter uma série de módulos. Eu vou pegar este daqui, ó, APAGB, que é Access Point, né, ponto de acesso. Eu vou instalar ele aqui, que nessa posição ele vai ficar bem no slot 0. E aí eu vou ligar ele aqui. Quando eu faço isso, então ali vai aparecer para mim as interfaces agora, ó, .radio 0/0/0 e 0/0/1. Esse .11, apenas aí como curiosidade, a norma que regulamenta o Wi-Fi aqui é a I3E 802.11. Ponto em inglês é DOT, então .11. E aí a Cisco resolveu nomear desse jeito as interfaces wireless. Bom, aqui então é o meu roteador da matriz. E aí, seguindo a ideia do laboratório, eu vou ter dois notebooks em cada rede. Então eu vou aqui em End Devices. Vou pegar aqui 4 laptops. No laptop eu também vou ter que instalar a placa Wi-Fi. De fábrica hoje é comum, né, os notebooks eles já virem com as interfaces instaladas. Aqui no simulador eu vou ter que instalar, mas eu vou configurar primeiro aqui e depois eu faço ali a instalação. Vamos salvar aqui. Eu deixei um tutorial aqui de referência, o link está disponível na descrição do vídeo, de como trabalhar com essa interface .11 Radio. A gente vai precisar configurar duas aqui, então a gente vai adaptar o tutorial. Mas basicamente são três passos aqui que a gente vai fazer. O primeiro deles aqui a gente vai criar o perfil da nossa rede. Então aqui, ó, no diretório config eu vou fazer .11 e o SSID, que é justamente o nome da minha rede Wi-Fi. Eu vou pôr aqui as autenticações. Então, por exemplo, aqui ele só suporta o WPA no simulador, o ideal é utilizar o 2. Aí aqui eu vou colocar a senha e aqui para ele divulgar o SSID. Então criei esse perfil do SSID aqui em config SSID. Eu vou sair, vou configurar a interface de rádio, interface Wi-Fi. Aqui eu vou colocar o SSID que eu tinha criado lá anteriormente. E depois criar o servidor de HCP. Então basicamente são esses três passos aí que a gente vai fazer. Então lá no Packet Tracer agora, eu vou criar, seguindo a ideia do meu laboratório, né? Então eu vou ter aqui em cima na rede amarelo, a Wireless 1A. E essa 1A, ela deve ser no padrão
AC. O padrão AC da I3E é o que trabalha com 5 GB. Esse BGN que trabalha com 2.4. Bom, seguindo a ideia aqui do Packet Tracer, então, primeiro eu tenho que descobrir qual que seria a minha interface, 5 GB, né, o padrão A ou a 2.4. Então aqui eu vou dar um No no meu roteador, Enable, e uma dica é você fazer aqui, ó, Show Interface dot 0/0/0. Então eu vou verificar a interface de rádio 0/0/0, e aqui, ó, ela vem com o padrão G. Então essa aqui é a 2.4 GB. Vou dar um Q aqui para sair. E se eu fizer a 0/0/1, então ele vai me mostrar aqui, ó, aqui onde tem o hardware já no começo, ó, padrão A. Então é essa aqui que eu vou configurar para rede wireless 1. Então, seguindo a ideia do tutorial, primeiro eu vou fazer aqui dot 11 SSID e o nome da minha rede, wireless 1A, conforme o laboratório. E agora eu vou seguir aqui na sequência então, para configurar aqui, eu vou deixar o terminal do meu roteador assim, que fica mais fácil aqui de trabalhar. E aí basta seguir os comandos que estão aqui no tutorial, só adaptar eles, né? Então primeiro eu vou ter ali modo de autenticação, sempre usando o tab, ele já complementa aqui para mim. Então aberta. Aí agora aqui a chave. Aqui se eu der um ponto de interrogação, ele vai me mostrar as opções que eu tenho disponível no meu roteador, nesse caso só o WPA. Hoje já tem versão 2, versão 3 sendo também trabalhado. E aí o que vem aqui na sequência, ó, a senha, e aqui para ele divulgar o SSID. Então vamos fazer aqui na sequência, WPA. Aqui novamente, se eu fizer o ponto de interrogação, ele vai me mostrar duas opções, os caracteres em hexa ou em ASCII. Como eu quero uma frase, vou colocar aqui em ASCII. E aí, conforme a instrução do laboratório, Gustavo 1A 2B. Você utiliza aí o seu nome seguido do caractere 1A 2B. E Guest Mode aí para divulgar. E configurei o meu Wi-Fi. Na sequência agora, eu vou para a minha interface e eu vou associar esse SSID. Lembrando que a minha interface aqui, para essa rede, é a 0/0/1. E aí também, né, os comandos aqui, então eu vou dar IP, o modo, a cifra aqui da criptografia e o SSID no shut para subir a minha interface. Então, IP address 192.168.1.254. A máscara aqui barra 24, então 255.255.250. Aqui a criptografia. Então fui usando o tab aqui para completar com a cifra. O SSID, então nesse caso é a rede wireless 1A. E no shut para subir aí a minha interface. E o que falta na sequência agora é eu criar um DHCP para os meus assinantes. E seguindo aqui a ideia da minha rede. Então aqui eu tenho a rede 1. É o que eu vou fazer na sequência ali. Então aqui no meu roteador agora estou na interface. Vou dar um exit. IP DHCP pool. Vou criar o nome aqui em maiúsculo. Então esse aqui é o DHCP da minha rede wireless 1A. Network, o endereço da minha rede, então 192.168.1. Endereço de rede, a parte de host é 0. Máscara 1/24 e o meu gateway é o endereço da minha interface de rádio que eu tinha configurado aqui anteriormente, ó, 1.254. Então 192.168.1.
168.1.254 e também o DNS aí 192.168.1.254 e exit. Para testar minha rede aqui, então agora eu vou pegar aqui nos meus notebooks e vou ter que instalar a placa Wi-Fi neles. Então eu vou aqui em laptop 0. Aqui eu vou desligar ele, nesse botãozinho aqui, vou tirar a placa cabeada e eu vou pegar esta daqui, ó, a AC. Repare que essa AC aqui ela suporta os dois modos, ó. Então ela funciona tanto para rede 5 GB quanto 2.4. Então eu vou pegar ela aqui, vou arrastar e vou ligar. Feito isso, agora basta vir aqui em config, aqui na interface wireless, e aí vou colocar aqui, ó, wireless 1A WPA APSK, que é o que eu configurei no roteador, Gustavo 1A2B, que é a senha. E eu vou fazer isso aqui, um ligar e desligar, só para ele reiniciar a interface. Ó, repare que ele já se conectou. Ali o sinal está a 34%, depois eu vou mostrar como que a gente pode melhorar esse sinal. 5 GB o alcance é menor, então pode acontecer até, às vezes até de cair aqui no simulador. E ele pegou o endereço 1254, que é a interface de rádio, e do DHCP ali o 1.1, que é o dele. Vou fazer a mesma coisa nesse laptop aqui. Então vou desligar, tiro aqui a placa cabeada e daí eu venho nesta daqui, ó, a AC, coloco aqui, ligo e lá em config, só fazer aqui o wireless, o nome da minha rede, nesse caso é o wireless 1A e a senha Gustavo 1A2B. Ligar e desligar aqui. Ó, aí já conectou, deve ter pego o endereço 2, né, que é o que o DHCP entrega na sequência. E se eu abrir aqui o meu ambiente de simulação com o pacote aqui, eu consigo inclusive fazer o ping aqui, ó, de um para o outro. Então essa é a ideia aí de configurar essa interface .11 radio no roteador da Cisco. Bom, esta daqui então é aquela minha primeira rede do laboratório. Já está configurada aqui, funcionando. E a rede aqui em amarelo. Agora na sequência aqui, para fechar a matriz, eu vou fazer essa aqui em laranja. Então ela vai ser a rede 1B. Na interface aqui 0/0/0, que é 2.4 GB. E o endereço de rede vai ser o 2. O endereço da interface, que seria o último IP válido na rede 2. Então 2.254 aí. Então basta fazer a mesma ideia, mas simplesmente adaptando aí para a minha rede. Então aqui no tutorial, ó, é o mesmo procedimento. Então eu vou criar a rede com o SSID, depois a interface e depois o DHCP. Então vamos lá, .11 espaço SSID. Agora é a rede wireless 1B. Vem na sequência ali. Aí as autenticações aqui. Então autenticação aberta. Aí aqui o modo gerenciamento de chave, WPA. Aí vem aqui a senha. Então no padrão ASCII aqui, Gustavo 1A2B. E para fechar ali o guest mode para ele divulgar o SSID para a rede não ficar oculta. E exit. E feito isso, na sequência agora eu vou configurar a minha interface. Então aqui interface .11 radio 0/0/0 agora. Endereço IP 192.168.2.254.
A máscara, que é 1/24, classe C, então 255, 255, 2550. A criptografia, do WPA, o SSID, nesse caso aqui o wireless 1B, que foi criado agora, e no shut, para subir a minha interface. Existe na sequência o DHCP, então IP DHCP pool, vou dar o nome aqui wireless 1B. Network, agora a minha rede aqui dessa vez agora é a 2, então 2.0, máscara /24. E o gateway é o endereço da minha interface que eu acabei de configurar. Então default router 192.168.2.254. E também vou colocar aqui o DNS. Um end aqui, WR. Se eu fizer isso aqui agora, SHIP route, por exemplo, ó, ele vai me mostrar as duas redes associadas aí às interfaces de rádio. É como se fosse uma interface cabeada, assim, física, né, do ponto de vista do funcionamento lógico. Então segue o mesmo padrão aí, só essa questão mais da criptografia que entra aí, que é um pouco diferente. Bom, aqui no Packet Tracer agora vou habilitar esses dois notebooks aqui. Então vou instalar a placa nesse aqui, vou desligar ele, tirar aqui o cabeado, aí eu vou nessa AC aqui, ligo aqui. Em config wireless, agora eu vou pôr a minha outra rede, nesse caso é a wireless 1B. Criptografia aqui também é WPA, Gustavo 1A 2B. Ligar e desligar aí. Então ele já conectou ali, ele vai pegar o endereço 2.1, que é o primeiro do DHCP, o gateway ali, ó, 2.254. Fazer a mesma coisa para esse outro notebook aqui. Então vou tirar aqui a placa cabeada, pegar essa aqui que é o Wi-Fi, ligar, config wireless WPA, o nome aqui é o SSID, só colocar aqui então wireless 1B WPA Gustavo 1A 2B, ligar e desligar aqui. E ele conectou, recebeu o endereço 2.2. E aqui também, se eu fizer o teste de conectividade aqui, então entre eles ali, ó, sucesso, está pingando. Aqui essas redes não estão com NAT, então uma enxerga a outra, porque eles estão no mesmo roteador, ó, perdeu o primeiro aí devido à tabela ARP. Dali para frente, ó, sucesso. Então montou a tabela ARP, as redes vão se enxergar. E essa aí é a minha rede em laranja, que está ali na minha matriz. Vou selecionar aqui. Também já está implementada e funcionando. Para fechar aí o meu roteador da matriz, então agora eu tenho que configurar este link ponto a ponto. Eu vou usar aqui o 200.150, você deverá utilizar o seu IP. Então eu vou dar o endereço 1/30 e do outro lado eu poderia fornecer via DHCP, o 2, mas daí aqui eu vou colocar endereço fixo quando for fazer lá na filial. Enfim, os dois métodos aí são equivalentes, já que eu gerencio toda a rede. Lembrando desse 1 e 2, é a primeira rede disponível quando eu utilizo 1/30. Então seria esse daqui, eu tenho a rede 0, o 3 é o broadcast, e aí eu só tenho dois IPs nessa rede. Então um eu vou usar na matriz e o 2 na filial. E claro, aí depende da interface que eu vou utilizar. Então nesse caso aqui eu vou usar a FAST 0/0. Então já vou configurar ela aqui. Conft interface fast 0/0 IP address
200.151. Lembrando que agora 1/30, então o final aqui é 252. No shut, para já deixar habilitado. End WR está configurado o roteador da minha matriz. Aí, seguindo a ideia aqui do laboratório, então agora eu vou ter aqui um WRT e daí já vou fazer essa rede aqui em azul na sequência. Então eu vou aqui Network Device, agora ali em Wireless, e aí eu vou ter aqui o WRT300N. Ele é um roteador simplesinho, já mais de uso residencial. Ele já faz o NAT, então não precisa implementar. E aqui, como eu vou ligar um roteador no outro, é interessante utilizar este cabo, que é o cabo cross, porque o switch ele já faz a detecção automática. Então eu vou pegar a fast 0/0. No roteador, se não fizer o cabo cross, ele corrige esse problema. E eu vou usar aqui a interface internet. Então a fast 0/0 na internet. E o WRT ele já é mais fácil de configurar para alguns casos, claro que ele é mais limitado, mas ele tem aqui a interface gráfica do usuário, GUI. E aí eu já vou colocar aqui, ó, IP do tipo estático, porque eu não criei o DHCP lá na matriz. E vou configurar aqui, ó, aqui vai ser o 200.150. Você deverá utilizar o seu. Aqui a parte de host 2, a máscara 255.255.255.252, que é um /30, e o gateway eu vou jogar o endereço lá da minha matriz, então 200.150.1, e o DNS também vou jogar lá da matriz, 200.151. Feito isso, lá embaixo eu tenho que salvar. Então vou vir aqui embaixo e vou salvar. E ele já vai estar ali com o endereço IP. E aí posso pegar aqui até um pacote e fazer o teste aqui do link ponto a ponto. Ó, perdeu o primeiro devido à tabela ARP, depois funcionou. Então já está comunicando a matriz e a filial aí. E agora a gente vai fazer aqui então a configuração desta rede wireless no modo roteador. Por que modo roteador? Ele recebe via cabo num endereço, nesse caso público, 200.150, e no Wi-Fi ele entrega a rede 192.168.0. Então reparem que ele trabalha com duas redes diferentes. Então isso aí ele está fazendo um processo de roteamento. E por que esse access point? Porque o modo AP, justamente porque ele recebe no cabo e entrega o Wi-Fi. Então esse modo de operação ele atua como um ponto de acesso. Então vou fazer a configuração aqui nele. Aqui na janela principal em Setup, onde eu configurei o IP, então aqui eu vou ter o endereço de rede aqui, ó, da minha parte interna agora, da minha LAN. Nesse caso seria WLAN, né, que é uma LAN wireless. Então vou colocar aqui o endereço 254, que seria o último IP válido na minha rede. A máscara vou manter o /24, e aqui eu habilitei o DHCP. Ele vai começar do 100 e vai entregar até o 150, que é o suficiente para minha rede. Vou salvar aqui. E agora eu vou criar aqui a minha rede wireless. Então aqui do lado, ó, eu venho em wireless. Aqui é o modo que eu quero trabalhar. Eu vou deixar no misto aqui, dele vai selecionar automático. E aqui o nome da minha rede, que nesse caso aqui eu vou ter a rede wireless 2 nessa região em azul. Então é o que eu vou colocar aqui na sequência, ó. Wireless 2. Os canais aqui, esses modos eu vou deixar tudo automático. Canal 1 aqui. Aqui eu estou habilitando para ele divulgar. Então Wi-Fi. Vou salvar lá embaixo. E daí na sequência aqui, ó, logo abaixo, ainda na aba wireless, eu estou aqui nas configurações básicas. Eu venho bem aqui do lado, ó, configurações de segurança. E aí eu vou escolher aqui a WPA2, que
que é a mais moderna aqui. Deixar a AES e vou pôr aqui a senha, Gustavo 1A2B. Você vai utilizar o seu nome, seguido de 1A2B. E vou salvar lá embaixo. Salvei. Então está configurado aí o meu WRT. Vou pegar aqui 2 notebooks. Então vamos em End Device. E novamente aqui eu tenho que instalar a placa Wi-Fi. Então vou desligar aqui. Retirar a minha placa cabeada e vou pegar esta daqui, WAC. Vou ligar aqui. E aí em Config, o Wireless. Agora vou pôr aqui o Wireless 2. E aqui atenção com a senha, que não é a versão 1, aqui é a versão 2, WPA2PSK. Cliquei fora aqui, deixa eu só colocar a senha. 1A2B. E ligar e desligar aí. E ele já recebeu o sinal, e nesse caso a minha rede é 0, então ele pegou ali o 0101. Meu HCP vai do 100 a 150. O gateway ali pegou 0254 e o DNS ele já está jogando lá para a operadora. E a mesma coisa aqui. Então desligo. WAC. Ligo novamente. Config. Wireless. Aqui é o SSID. Nome da minha rede, então Wireless 2. Autenticação aqui WPA2 Gustavo 1A2B. Ligar e desligar aqui. E ele já recebeu aqui também. Aqui vou testar a conectividade entre eles com o ping, ó, deu sucesso. Aqui, se eu quiser, eu posso pingar da minha filial lá para a minha matriz. Então ele vai perder ali alguns pacotes devido à tabela ARP, ó, daí já deu sucesso. Já está comunicando. Ó, sucesso. E lembrando que ao contrário, ele não vai funcionar aqui, ó, se eu pegar um computador da minha matriz para minha filial e não é tabela ARP, aí é a questão do NAT. Então o que acontece? O WRT ele já faz a tradução do endereço desta interface cabeada para a minha rede interna, nesse caso a minha WLAN. E aí, como eu não consigo pingar de fora para dentro do NAT, porque eu teria que abrir porta, eu tenho essa restrição. Aqui não está configurado o NAT, não tenho restrição. A única vantagem, eu tenho essa limitação de comunicação, mas em compensação, eu não preciso pegar nesse roteador e adicionar a rede 92.168.0. Porque o que acontece? Esse roteador ele só enxerga este endereço aqui, porque o WRT faz a tradução, o mecanismo de tradução de endereço do NAT da rede 92.168.0 para IP público, aí o 200.150 no meu caso. Bom, então isso aqui foi concluído aí a minha rede em azul. Que é esta região aqui. E aí, seguindo a ideia do laboratório, então eu vou fazer agora esta rede aqui em verde. Essa rede em verde aqui, ela está no modo repetidor, modo ponto de acesso, access point. Por que ponto de acesso? Ó, ele recebe cabeado do WRT e entrega o wireless. Então recebe cabeado, entregou o Wi-Fi, é um ponto de acesso. Mas por que ele está no modo repetidor? Porque ele não vai fazer o processo de roteamento. Ele às vezes a gente chama também de modo bridge. Ele vai estar atuando apenas ali na camada 2, fazendo filtragem de MAC. Então ele vai receber aqui um endereço na rede 0 da minha filial e vai entregar o Wi-Fi na rede 0. Aqui só para diferenciar a rede wireless, então aqui ele vai levantar um ponto de acesso 2. E aqui esse da área verde, o nome da rede, o SSID, vai ser o Wireless 3. Então ele vai ser um pouquinho diferente aí. E esse roteador aqui, pessoal, ele é um residencial. Então se eu colocar aqui em Network Devices Wireless,
Aí ele vai estar como Home Router, que é este daqui, do lado do 2504. Ele é um roteador mais simples também, no padrão do WRT, mas um pouco mais simples. Então ele vem com isso aqui, uma interface internet, um conjunto de portas na rede LAN. Aqui já é feito o mecanismo de NAT também. E aqui as antenas wireless. Aqui até vou mostrar para vocês, eu tenho um aqui rodando na minha rede. 192.168.41. Ele segue essa ideia, um roteadorzinho que vem aí derivado da família da MikroTik. Se eu colocar aqui em Setup, ele vai me mostrar o modo de operação aqui, ó, ele vai me mostrar, existem 3 modos de operação. O modo Gateway, que é o que ele está, então o que acontece? Ele recebe cabeado numa rede, e aí é feito um NAT, e ele usa outro endereço para aquelas portas da rede LAN e também da rede wireless. Então seria o modo Gateway, o modo roteador. Existe esse modo aqui que é o Bridge, que é o repetidor, é o que a gente vai fazer agora. Então ele recebe via cabo, distribui isso pelo Wi-Fi, mas ele não faz nenhum processo de roteamento. Então até ele vai colocar que as funções aqui da WAN não são suportadas, Firewall e tudo mais. Inclusive o NAT é desabilitado, porque agora ele está atuando apenas na camada 2, ele não mexe com IP. Então só recebe cabo e entrega o Wi-Fi. E tem um outro modo, que seria esse Wireless ISP, que aí ele recebe via Wi-Fi. Então a rede externa dele vem, a WAN dele é o Wi-Fi, e ele entrega via cabo e ele faz aí o processo de roteamento. Então são os 3 modos que esse roteador aqui trabalha. Bom, seguindo aqui no Packet Tracer. Então este daqui ele vai estar no modo Bridge, o modo repetidor. Então já vou até aqui configurar ele. Na interface gráfica aqui, eu tenho as opções automático de HCP, que seriam os modos roteadores. Olha, eu vou colocar nesse Wireless AP. Então ele é um ponto de acesso simplesmente repetidor. Vou salvar ele aqui. Reparem que eu não consigo configurar IP, nenhuma opção a mais, porque ele só recebe o sinal e distribui o Wi-Fi. Aqui em Wireless, então eu vou colocar aqui a rede que eu quero distribuir. Nesse caso aqui então do laboratório, ó, ele vai distribuir com SSID diferente, seria a Wireless 3. Aqui o que eu vou fazer para não ter problema de compatibilidade, ó, a Wireless 2 está no canal 1. Então essa aqui eu vou pôr no canal 6, que não dá sobreposição. A gente sempre recomenda utilizar 1, 6 e 11 para distribuir. E eu vou desabilitar aqui as outras opções. Deixa eu maximizar aqui, que seria os 5 GB. Então, ó, Wireless 3 habilitei, pus no canal 6, as outras eu desabilitei. E lá embaixo eu vou salvar ali. E agora aqui eu tenho que colocar a senha. Então na aba aqui do lado, vou colocar também WPA2. E a senha aqui, Gustavo 1A2B. E salvar. Então ele já está configurado. Na parte física aqui também, ó, eu vou ligar um roteador em outro roteador. Então eu vou pegar uma porta LAN aqui, a Ethernet, e vou ligar aqui nele. E seguindo a ideia do laboratório, eu vou ter aqui um notebook conectado na rede Wireless 3. Então vou aqui em End Device, Laptop. Vou instalar aqui nele, então vou desligar. Tiro a placa cabeada. WAC, ligo. E o que muda aqui é a minha rede agora, o Wireless 0. Interface, vou colocar aqui rede Wireless 3, WPA2, Gustavo 1A,
2B, igual eu configurei nos outros, só muda aqui o SSID da rede. E aí repare que ele já recebeu o sinal aqui, recebeu um IP na mesma rede, ó, 0103, né, que aqui o 101, 102, 103 estão todos na mesma rede lógica. Então eu posso pegar, fazer o ping aqui, por exemplo, dele para a rede interna, ó, deu sucesso, e a mesma coisa lá para minha matriz. O laptop 0 caiu, provavelmente porque o sinal está fraco, vou mostrar depois como é que podemos corrigir isso. Ó, para o laptop 2 deu sucesso, então ele já está comunicando com a matriz aí também. Ali perdeu o primeiro, vamos ver se a tabela ARP aqui. Ó, sucesso no segundo em diante, beleza. Então, funcionando aí também. E essa aí é a minha rede que está em verde ali no laboratório. Então seria esta rede aqui. Também funcionando. E agora falta essa minha rede aqui de cima em lilás, e essa aqui ela já vai trabalhar naquele modo que é uma bridge wireless. Então não é um ponto de acesso agora, porque ele faz o processo ao contrário, ó. Ele recebe o sinal via Wi-Fi e entrega via cabo. Então por isso que ele é a gente chama de bridge, que também ainda não vai fazer roteamento, ele vai receber aqui na rede 0 e vai entregar na rede 0. Ele só faz o processo contrário desse modo repetidor aqui, ponto de acesso. Então nesse caso a gente vai utilizar quando não é possível passar um cabo, uma instalação provisória, porque sempre tem a questão de perda aí de qualidade do Wi-Fi em relação à rede cabeada. Então eu vou fazer agora aqui, mesma coisa, um home router, mesmo endereço de rede. Então vamos lá em Network, Wireless Devices, que é o Home Router. Aí vai ter um notebook não, um computador aqui. Eu vou se conectar via cabo. Então a interface Fast 0 vem aqui nessa giga. E aqui eu vou fazer a configuração agora dele. Ao invés de eu selecionar o Wireless AP, vou colocar esse aqui, ó, então Wireless Bridge. E vou salvar aqui. E aí na sequência aqui em Wireless, ó, ele não permite eu fazer as configurações básicas, porque ele não vai gerar um Wi-Fi, ele só vai receber. Então eu vou vir aqui em Segurança, e aí eu vou colocar a rede que eu quero receber o Wi-Fi. Nesse caso é a Wireless 2. E a Wireless 2 ela tem uma senha WPA2 aqui, que é Gustavo 1A 2B. E salvar aí. Então, olha, ele recebeu aqui o sinal via Wi-Fi do meu WRT, que é a Wireless 2, e entregou aqui para o computador. No computador eu vou vir aqui em Desktop, IP e DHCP, e ele vai pegar um endereço na rede 0. Falhou o primeiro aqui. Ainda estamos com algum problema aqui, talvez de conexão. Agora deu certo, aqui é o 92.168.0.104, que demora um pouquinho para estabelecer o Wi-Fi, né? O sinal é mais complicado, mas aqui ó, recebeu. Na mesma rede, estão todos com conectividade aí na mesma rede lógica, o mesmo IP, ó, então todo mundo pingando entre eles. E a mesma coisa a questão dele com a matriz aqui, ó.
Então tá pingando lá para a matriz, normalmente aí. Então esta é a minha rede, está lá em lilás no laboratório. Então seria a minha última rede aqui. Todos eles na minha filial. Aqui vocês vão ver que o sinal aqui ele fica caindo aqui da rede no padrão A, 5 GB, que o alcance é menor. Se eu colocar aqui em cima, vocês vão ver que ali embaixo do 24 MB, ó, o sinal está com 48% na rede 2.4 GB. Aqui no Packet Tracer tem um modo que é chamado Physical, que eu consigo distribuir os equipamentos nos armários e tudo mais. Então eu vou colocar aqui, ó, vou clicar em Home, The Office, vou clicando aqui e aparece os meus equipamentos. Isso ele faz aleatório. O meu armário está aqui, ó, e os meus dois notebooks estão longe, que é o 0 e 1. Então eu vou trazer eles mais para perto aqui, ó, fisicamente. E aí eu volto aqui na minha aba aqui em cima, ó, do Physical para o Logical. Ó, reparem que ele conectou porque ele chegou mais perto do meu ponto de acesso, ó. 59% sinal. E aqui 81%, porque esse aqui deve ser o que está mais perto. Então ele faz essas simulações também, mas todos eles estão se comunicando. Aí a questão da conectividade Wi-Fi. Então eles vão acessar aqui, por exemplo, normal ali, ó, a comunicação no meu laptop em verde lá com amarelo. E aí tá todo mundo respondendo. Lembrando que ao contrário aqui eu não consigo pingar da matriz para filial, porque aí justamente, ó, daqui para cá eu tenho a restrição do NAT no meu WRT, mas no sentido oposto ele funciona normalmente. Então essa é a ideia aí da rede Wi-Fi, trabalhando aí com o padrão A, o B, BGN, também utilizando aqui os modos roteador. Então recebo no cabo, entrego via Wi-Fi, que é o modo ponto de acesso, e roteador porque ele vai fazer o roteamento entre duas redes, inclusive com o NAT, que já vinha habilitado. Este daqui ele está no modo ponto de acesso, mas repetidor, ele não faz roteamento, recebe na rede, só distribui via Wi-Fi. E este aqui de cima, já no modo Wireless Bridge, porque ele recebe via Wi-Fi, entrega via cabo, e Bridge também não faz roteamento. Então essa é a ideia, nos vemos numa próxima e tchau.